Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise do Banco do Brasil. Hoje ele divulgou, os resultados do primeiro trimestre de 2020, então vamos fazer uma análise contábil dos dados, fazer uma comparação com outros bancos, o preço sobre lucro está, e qual o preço que seria razoável para nós fazermos aquisição nas informações que nós temos atuais. Ok, então hoje é dia 7, quinta-feira, dia 7 de maio. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações então. O Banco do Brasil divulgou hoje, nós vemos aqui que a margem financeira bruta, ele até aumentou em relação ao primeiro trimestre de 2019, Aumentou 9,9%, e em relação ao primeiro trimestre de 2020, também subiu 1,8%, E o lucro no final, nós vemos aqui, que caiu 20% em relação ao primeiro trimestre de 2019, em relação ao último trimestre, caiu 43%, mas aonde foi o impacto maior que nós podemos ver aqui? Foi no PCLD, que são provisões para crédito de liquidação duvidosa, ou PDD, que também chama, que é provisão para devedores duvidosos, tá ok? Então nós vemos aqui que o banco ele se precaveu, como a maioria dos bancos, todos os bancos nós vimos, com exceção do Santander, que fez uma previsão menor, mas o Banco Bradesco e o Itaú também fizeram grandes previsões, e o Banco do Brasil também seguiu a mesma linha. Então ela fez uma previsão maior, se precavendo de futuros aumento dos devedores duvidosos aí, tá? E nós podemos ver aqui, então, na terceira linha também, que apesar de eles fazerem essas provisões, eles recuperam também. Nós vemos aqui que, por exemplo, no primeiro trimestre de 2019, eles recuperaram quase a metade da previsão que eles tinham feito. Eles fazem uma previsão e uma parte eles recuperam. Então, a gente pode notar aqui que, no final, o lucro, o banco coloca o lucro que ele quiser, em função desses PCLD ou PDD, o lucro pode variar de acordo com a análise que eles fazem aí. Nós podemos dar uma olhadinha, como é que o preço está hoje em relação ao histórico do banco. Então, aqui nós vemos o preço sobre o lucro. Isso aqui é bastante importante a gente analisar para ver quando é que é bom nós comprarmos uma ação do banco. Nós vemos aqui que atualmente, em relação ao histórico dele, o melhor período foi no final de 2015, aqui, no início de 2016, aqui, que todos nós sabemos foi aquela crise grande. Mas hoje o preço sobre lucro está na faixa de 4,5, tá? Que é um preço sobre lucro bastante interessante também. E final de 2015, início de 2016, aqui está 2,5. Porém, aqui esse gráfico aqui, ele já considera o preço ajustado, então descontado os dividendos. Se nós pegarmos o preço realmente da época, vai dar 3,8 também, mas também era muito bom. Nós vemos aqui então, que 2016 foi um preço muito bom, mas por que também? Porque a Selic ela estava 14,2%. Hoje nós estamos com uma Selic de 3%. E o juro de longo prazo, em 2015, chegava a 16%, 17%. E com isso aí, claro, o mercado ficou muito apreensivo e o preço caiu muito. Mas hoje o que ocorre? Os lucros dos bancos também devem cair, com essa pandemia, com certeza aí as dívidas devem aumentar, os devedores duvidosos devem aumentar em relação ao passado, mas porém eles estão se precavendo. Mas com essa Selic muito baixa também, o mercado também não vai deixar muito barato o preço do banco. Bom, continuando aqui, nós vemos então, vamos ver alguns múltiplos do Banco do Brasil. Então hoje o preço do lucro 4,5, isso equivale a um lucro, nós estamos comprando então, no preço atual, nós estamos pagando, dá um lucro de 22%, que é bastante alto. Você vê, se a gente usar um payout
baixa, que o banco informou que este ano vai pagar, né, 25%, dá um DI projetado de 4,3%, que não é ruim, né? Em relação a Selic 3%, é um DI razoável, né? Não é, se nós olharmos aí o critério do Basel, né, não está atendendo, não atende no curto prazo, né? Mas no longo prazo, provavelmente, à medida que acabar a crise, deve melhorar o resultado do banco e ele deve atender até critério Basel aí acima de 5%, tá? O critério Basel ele informa que é 6%, mas ele aceita até 5%, é o mínimo. O PEG Ratio, né, que é do Peter Lynch, se nós analisarmos, se fizer uma previsão que a partir do ano que vem ele vai crescer 3%, o lucro, no PEG Ratio, que é o preço dividido pelo crescimento, né, daria 1,5, também não atenderia. Isso no curto prazo, certo? À medida que o lucro sobe, né, isso aqui também cai, esse índice aqui, que ele é bom abaixo de 1. Mas se nós olharmos o PEG, que o PEG é exatamente igual ao PEG, porém somando o dividendo aqui no denominador, né, soma o dividendo, né, o crescimento mais o dividendo. Então nós vemos aqui o 4,5, né, é dividido por 3 mais 4,3, né, ou dividido por 7,3, né, que seria o crescimento de 3% mais o dividendo de 4,3%, daria 0,58 também, que tem um PEG que teoricamente está atendendo, né? Pela fórmula de Graham, o que ele informa? Ele fala que o PL, o bom seria de 15 para baixo, tá? Nós vemos que o PL está 4,5, bem baixo, né? E o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1,5. Hoje está 0,7, está abaixo de 1, né? O preço está abaixo do valor patrimonial, interessante isso aqui. E pela fórmula de Graham, o preço seria 49, o máximo, né? Hoje, né, está sendo negociado a 26,30, né? Então é outra fórmula aqui também, que quem quiser usar essa fórmula, você vê que aparentemente o preço do Banco do Brasil está bom para comprar. Aqui embaixo nós vemos a fórmula, então, né, que é 22,5 vezes o lucro, vezes o valor patrimonial, elevado à raiz de 2, né? Vamos fazer uma comparação entre os bancos, né? Como é que o Banco do Brasil está situado nesse contexto aqui? Então nós vemos que o preço sobre o lucro está 4,4. Isso sempre é em relação aos últimos 12 meses, né? Claro que agora caindo um pouco, isso aqui deve mudar, mas aí muda todos os bancos também. Nós vemos que o Bradesco está 7,5 e o Itubi aqui, o Itubi 4 está 9,1. Eu podia ter colocado o Itubi 3, mas o Itubi 4 hoje está com preço sobre lucro mais descontado, vamos dizer assim. E o preço, o valor patrimonial também, o Banco do Brasil é o mais descontado, né? Então, está até um bocado abaixo dos outros dois aí. E o ROI está parecido, né? Então, bastante interessante isso aqui. E o dividendo yield, né? O dividendos aqui, o DY, isso aqui é baseado do ano passado, tá? Este ano vai cair bastante, mas em relação ao ano passado, nós vemos que o Banco do Brasil pagou bem menos, né? Porque também o payout do Banco do Brasil foi bem mais baixo, era 37%. Os outros dois bancos distribuíram bastante, né? Então é importante sempre nós olharmos o P sobre L, né? Que o dividend yield às vezes engana muito, porque a empresa distribuiu grande parte, aqui no caso o Bradesco e o Itubi, grande parte do lucro. E o beta é um fator aqui. O beta mede a volatilidade em relação à volatilidade do total do Bovespa, né? Então, o Bovespa sempre é considerado 1, certo? Então, isso aqui é dos últimos 12 meses. No caso do Banco do Brasil, é quase parecido, a volatilidade é parecida com o Bovespa como um todo, né? Normalmente, as elétricas têm uma volatilidade mais baixa, vê que varia muito pouco o preço, né? Nós vemos que o Bradesco está bastante parecido
E o que nos últimos 12 meses, o que foi menos volátil foi o YouTube, né? Isso aqui é importante para a gente calcular aí o risco, né? Quanto mais volátil, maior o risco, porque ela pode cair muito, subir muito, entendeu? Então a gente tem que aproveitar quando é muito volátil, sempre comprar mais baixo, né? Empresa que é pouco volátil, ela não vai dar muita oportunidade. E se nós analisarmos a fórmula do Greenblatt, que ele considera fazendo um ranking do preço sobre lucro e ROI, né? Então nós vemos que o ROI é parecido dos dois, né? Os três são parecidos, mas o preço sobre EL aqui, o Banco do Brasil estaria em primeiro lugar, né? Então eu colocaria aqui na fórmula do Greenblatt, o número 1 seria o Banco do Brasil e o número 2 aí seria empate, né? Porque o Bradesco ele ganha no ROI, mas ele perde no P sobre L. Então daria empate pela fórmula. Agora então nós vamos fazer uma análise preço que nós poderíamos adquirir, aí, se o preço está bom, no preço atual de R$ 26,30 está sendo negociado hoje, o que nós podemos aí concluir nisso, né? Claro que cada investidor aí faz sua previsão. Como eu já falei em outros vídeos, o que importa é a gente fazer o lucro futuro. Como que aí eu estou fazendo aqui? Eu vou trazer os dividendos, né? Os dividendos futuros, trazendo para o presente, né? Ou calculando uma taxa de retorno de todos os dividendos futuros. No caso, eu vou calcular uma taxa de retorno trazendo todos os dividendos futuros, né? Então, como é que nós fizemos aqui? Então, eu parti aqui de um preço de R$ 26,30, né, que é o preço de hoje. O lucro, só fazendo uma correção, o lucro dos últimos 12 meses foi R$ 5,80. Porém, o que eu estou fazendo aqui? Como, claro, nós estamos numa crise aí, então eu peguei o preço do último trimestre e estou replicando, multiplicando por 4, né? É 4,50. Então eu já estou usando com alguma segurança aqui, considerando que o Banco do Brasil vai ter um resultado similar nos próximos 3 meses, né? Então eu estou usando 4,50. Com isso deu um preço sobre lucro de 5,84, diferente daquele 4,46 que eu tinha mostrado que era dos últimos 12 meses. Ok? E usando um payout de 25, né, que é o que o Banco do Brasil informou que vai distribuir este ano, então dá um dividendo de 1,14. Isso, claro, se o lucro for isso, né? Sempre é uma premissa que eu estou utilizando. Nós não sabemos o futuro, mas nós temos que fazer uma previsão aqui. O outro ponto importante aqui agora seria o seguinte: qual é o crescimento que nós estamos esperando para o Banco do Brasil? Crescimento dos lucros. Então, eu estou considerando, baseado nesse lucro aqui que eu já informei, né? Estou considerando que no próximo ano também vai ficar zero, não vai crescer nada. E a partir do ano 2, ele vai crescer 3%, 3%, e no 4, até o ano 10, o banco cresceria 4%. Tá? E a partir do ano 11, é 3,5%, estou considerando aqui que ele vai simplesmente vai crescer conforme a inflação, simplesmente, e praticamente quase o PIB, quase nada. Tá ok? Então, eu estou sendo conservador a partir do ano 11. Então, continuando aqui, eu considerei que é 1,14, né? Mas com payout de 25%. E a partir do ano 2, como falei, 3, mas com payout de 30%. O Banco do Brasil, se nós vermos o histórico dele de payout, ele varia de 35 a 45, foi o histórico dele dos últimos 10 anos. Tá? Então, eu vou considerar que a partir do ano 2, né, o ano 1 foi 25%, vai continuar 25%. O ano 2 anos depois, ele vai passar para 30%, crescimento de 3%, né, como eu falei, e depois 40% até o ano 6. Né? Do ano 7 em diante, até o ano 10, 45%. E do ano 11 em diante, o que eu considero? Eu considero que o banco não vai reinvestir mais nada, vai distribuir tudo, não vai crescer também. Isso ali, claro, em teoria. Normalmente, os bancos, eles vão reter boa parte e vão aplicar uma outra parte para eles crescerem, e vai crescer mais do que o PIB, né? Vai crescer mais. Normalmente,
o lucro dos bancos estão crescendo mais do que o PIB, isso é histórico, e se colocar a inflação mais o PIB, aí vai dar em torno de 4, 5, até 6% dos bancos têm crescido, é o histórico deles. Porém, eu colocando aqui, eu vou colocar 80%, tá? Colocando um crescimento muito baixo, porém com distribuição maior do lucro aí. Com isto, calculando a taxa, aqui que eu fiz, então, eu fiz aqui um cálculo para 100 anos, né? Para 100 anos. E aqui, claro, aí o que aconteceu para 100 anos? Deu uma taxa de retorno de 13,11. Alguém pode falar assim, pô, mas 100 anos, quem garante que o banco dura? Porém, se eu fizer por 10 anos e vender por 10 anos, e vamos dizer que o preço ele vai acompanhar o lucro, então eu venderia por R$39 daqui a 10 anos, daria uma taxa de retorno de 10, abaixo do 13, né? Por quê? Porque ele está só distribuindo 40%. Se eu olhar em 20 anos e vender a R$58, daria uma taxa de 12,32. Se eu vender zero aqui, veja bem aqui, então 9,56. Se não valer mais nada depois de 20 anos e der esses dividendos, ainda assim deu 9,56. Então, é assim que a fórmula é utilizada. Normalmente, a gente traz todos os dividendos da perpetuidade para calcular a taxa de retorno. Então, nós calculamos aqui, deu 13,11 a taxa de retorno. Então, eu estou considerando aqui que o pré-fixado 2031 está sendo negociado, ontem foi negociado a 7,80. Vamos ver hoje quanto vai ser, né? Mas eu acredito que não vai mudar muito, apesar da Selic ter caído para 3%, mas o mercado ainda está apreensivo e a taxa de juros futuro, né, pré-fixado futuro, deve estar nessa faixa aqui. Então, se eu descontar o 13,11, né, menos 7,80, eu estou com um prêmio acima do pré-fixado de 5,31, ok? Se eu considerar que o prêmio para eu estou considerando que para o Ibov como um todo, todas as empresas do Ibovespa, eu considero com um prêmio bom 6%, ok? 5,31 equivale a 0,89. 0,89 vezes 6 dá 5,31. Então, o beta aqui dá 0,89. Nós vimos anteriormente que o beta do Banco do Brasil está na faixa de 0,95, né? Vê que a Selic está 3%. Então, se ele der isto, vai dar 437% da Selic, ou 337% acima da Selic. É uma folga bastante boa, né? Bom, mas de qualquer maneira, vamos dizer assim, pô, mas eu preferi comprar o Banco do Brasil com fator de risco 0,95. Então, vamos dizer, nós necessitaríamos comprar por 25. 25 é o preço bom, então 0,95, olha aí. Ó. O Banco do Brasil a R$25, inclusive quando quando o Moro pediu demissão do cargo, o Banco do Brasil chegou a 25, chegou até 24,70. E foi um momento bom para comprar naquele momento. Mas se ele chegar a 25 novamente, que não está longe, né? Se ele cair 5%, chega a 25. Daria um preço razoável, daria uma taxa de retorno de 13,5. Isso aqui é sempre para longo prazo, né? Seria razoável. Bom, mas vamos dizer assim, vamos dizer que nós sejamos pessimistas e o lucro a 4,50 ainda está alto. Vamos dizer que vai trabalhar a 3,50. Aí já dá 11,77, aí já com uma taxa de 0,66. A 11,77 ainda não está ruim, né? Está com um prêmio de quase 4% acima do pré-fixado. Porém, vamos dizer assim, melhor então seria
Compraram a 21, né? Se ele cair com lucro, eu sei que o lucro caiu tanto assim. Mas 21 vai ser difícil chegar, né? Com a Selic a 3%, mercado difícil vai aceitar, vai deixar chegar a 21, né? Claro, vai depender muito do que ocorrer daqui para frente a crise brasileira. Vamos voltar aqui. Bom, pessoal, então, vemos aqui que a gente pode que cada um tem que estimar aí o crescimento do lucro, o lucro, né, o lucro que vai dar esse ano, e a partir daí que estimar um crescimento. Nós podemos ter várias hipóteses, poderia colocar que não vai crescer nada, ou vai cair até 10% em relação àquele. Vamos voltar para 4,50 aqui. Né? Pode dizer que aqui vai cair 15%, está menos 15 aqui, né? Já caiu para 12,31, pode dizer que dá zero aqui. O sujeito pode fazer. Mesmo fazendo tudo isso, dá para notar que ainda está com um prêmio razoável, né? Então tem uma margem de segurança. O Banco do Brasil, de 25 para baixo, tem uma margem, minha visão, tem uma margem de segurança razoável, né? Em função até dos resultados que ele apresentou. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha que apresentar para vocês, como que eu sempre digo, né? Isso aqui não é recomendação de compra. O preço atual eu não acho que está ruim, mas cada um tem que fazer sua análise, né? Tem que fazer uma análise, sempre é importante analisar o futuro, fazer uma estimativa do futuro. Claro que o futuro aí é imprevisível, ninguém sabe, mas é melhor do que a gente fazer a aquisição sem saber o que nós estamos prevendo, né? Tá ok? Então, bom investimento a todos.